Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo? O grande objetivo da aula de hoje é entender as características da República Brasileira na sua primeira fase, conhecida também como República Velha. Vamos lá? Você já ouviu falar em coronelismo? Sabe em qual período histórico ele foi praticado? Vamos responder essas questões na aula de hoje? Vamos compreender melhor essa República Velha, esse primeiro momento da República Brasileira? Então vamos lá. Primeira República, 1889 a 1930. O Estado que nasceu com a implantação da República no Brasil, resultante de mais uma tentativa da classe dominante para manter seu poder, caracterizou-se como liberal conservador. Na imagem ao lado, visualizamos a proclamação da República. Então, esse Estado republicano, ele nasce, com uma tentativa da classe dominante para manter seu poder. Foi um Estado liberal conservador, ainda atrelado às questões de uma classe dominante, de um Estado que, entre aspas, teoricamente privilegiava uma classe social que mantinha aí seus graus de hereditariedade em relação também aos status quo e às ordens relacionadas aí à obtenção de privilégios políticos. Desde a sua implantação, os militares tiveram sempre uma presença marcante na estruturação política nacional. Estiveram no posto máximo de comando, a presidência da República, ou nos bastidores influindo nas principais decisões políticas. Na imagem ao lado, o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da nossa República. O primeiro presidente do país, então, em 1889, ali para 1890, foi o Marechal Deodoro da Fonseca, como o texto diz, uma ideia muito grande no início da Brasil-República, a questão do militarismo. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos já havia um desenvolvimento industrial significativo, e em um Estado liberal democrático estruturado, o Brasil era um país essencialmente agrário, com um Estado oligárquico que excluía a participação popular. Essas são características muito importantes desse início do Brasil, República. Primeiro, um país essencialmente agrário. O Brasil, ele era agrário desde o seu princípio, como era a questão proveniente do século XVI, mas já no século XX, o Brasil ainda na sua primeira metade era um país estritamente agrário. O processo industrial era muito lento ainda, diferente da realidade da América do Norte e da Europa. E segundo, um Estado altamente oligárquico, quer dizer, mantinha suas redes de corporações, é um Estado altamente corporativista, e que colocava uma pequena elite dentro de seu desenvolvimento. A participação popular era praticamente nula. A República no Brasil surgiu de um movimento da cúpula militar sem a participação da população. É uma ideia muito veemente ainda das estruturas que também se mantinham dentro das monarquias antigas, de uma manutenção militar grande, ao qual a República Brasileira ainda se constitui num princípio desse militarismo. Correto? Com a ideologia republicana e o conservadorismo. Então, o positivismo, aquela estrutura do pensamento filosófico de Auguste Comte, em nenhum setor teve maior presença da ideologia de Comte do que as Forças Armadas. O Exército foi decisivo para o vitorioso movimento republicano e a ideia de adotar o lema Ordem e Progresso. Então, o lema da nossa bandeira republicana, ela vem do ideal positivista, no qual seu grande líder, a grande influência vem do filósofo francês Auguste Comte, no qual também o exercício do militarismo, o exército brasileiro, que também foi muito importante e vitorioso nessas concepções da construção dos nossos símbolos nacionais, do nosso hino nacional e dos símbolos nacionais, como a bandeira do Brasil, nesse ideal republicano de lemas positivistas, como o lema de ordem e de progresso. Então, como atividade aqui, gostaria que vocês prestassem atenção na bandeira do Império do Brasil e na bandeira adotada pelo regime republicano.
Então mantém algumas estruturas, mas tem grandes diferenciações. Então observe essas bandeiras acima, tá? Em relação a isso, também vamos responder a questão número 1. Uma questão adaptada da UERJ. A Proclamação da República no Brasil, em 1889, instituiu a necessidade de revisão dos símbolos nacionais. A nova bandeira, por exemplo, expressou rupturas e continuidades, bem como a valorização de determinadas ideias para o novo regime. Aponte a corrente político-filosófica que interferiu na remodelação da bandeira brasileira e a sua relação com a modernização conservadora. Questão tranquila, tempinho para vocês.
E aí? De boa a questão, né? Fizeram ela? Então, a sua resposta, você deve explicar que o positivismo influenciou a proclamação da República com o lema da bandeira Ordem e Progresso. Sempre lembrando que o tema positivista era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Por isso, né, ordem e progresso. Legal? Vem comigo. O poder nesse período, né, relacionado à Primeira República no Brasil, caracterizava-se por duas práticas. A política dos governantes, dos governadores, né, e o coronelismo, que era uma prática muito comum na Primeira República Brasileira. Essa política, né, dos governadores, ela expressava um acordo entre o governo federal e as mais fortes oligarquias regionais, através da destinação de verbas da União para obras públicas estaduais. Em troca, a União recebia o apoio dos deputados e senadores para a aprovação dos projetos de interesse do Executivo. Foi marcante a chamada política do café com leite, que expressou a presença dominante dos estados de São Paulo e Minas Gerais no Executivo Federal. Então, pessoal, essa prática política, na verdade, de oligarquias regionais, de destinações de verbas, é uma prática ainda relativamente, né, presente na realidade nacional. Agora, o que mais marcava esse período era a presença de dois grandes estados, né, trocando de poderes constantemente em relação às práticas da União, da Federação e dos estados, né, que era o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, né, chamada República Café com Leite, porque um dominava o café e o outro dominava, digamos assim, a pecuária leiteira, né? E se trocavam, então, sempre, né, alternavam-se no poder e nos interesses da federação, por mais que houvesse outros estados, né, e ambos faziam, assim, as expressões maiores em relação às políticas oligárquicas brasileiras. Ou seja, na República Velha, havia forte disputa entre os estados, relativamente autônomos frente à União. Na imagem ali temos os coronéis de São Paulo e Minas Gerais disputando o poder, representado pelo trono, inalcançáveis pelos demais estados. Então o Brasil era praticamente, né, mineiro e paulista, digamos assim, né? E essa disputa de poder era uma disputa que ficava muito, né, no seio, digamos assim, né, dos interesses, né, nacionais voltados a esses dois estados. A prática de poder era muito consensual, né? As trocas eram muito frequentes de poderes, né? Então havia acordos ali, né? Por isso a política de café com leite, né? E outros estados representados ali abaixo, né, ficavam sempre à mercê dessa república federativa, né? Porque era quase uma ligação muito grande entre esses dois grandes estados e a federação. O coronelismo era uma forma de poder econômico, social e político encarnado pelo proprietário rural, que controlava os meios de produção e os moradores da zona rural e das pequenas cidades do interior. A prática político-social dos coronéis mantinha uma articulação local, regional e regional federal com os tempos do Império. Então, o Brasil, ainda como um país, né, muito agrário, digamos assim, né, que a gente já colocou, que era um país que não ainda industrialmente era muito menor do que potências, por exemplo, como os Estados Unidos da América ou como boa parte da Europa, né? Havíamos ainda uma questão muito rural no Brasil. Então essa é uma característica importante, né? Porque o coronelismo parte desse princípio mesmo, né, do embasamento das forças dos grandes, né, latifúndios brasileiros aí, e da grande força dos cafeicultores, né, e dos criadores de gado, que formavam bem as ideias de São Paulo e Minas Gerais. E também lembrando que o Brasil ainda tinha permanências, né, de modelos ainda escravocratas. Apesar da Lei Áurea já estar instituída no finalzinho do Império, o início da República Brasileira ainda permanece um Estado, digamos assim, na prática, né,
contrariando as questões legais, mas com os interesses desses grandes, né, dessa pequena burguesia e também donos das ideias de poder, os donos do poder, né, ainda dentro de um Estado bastante escravocrata. Então, as práticas políticos-sociais dos coronéis, né, mantinham uma articulação muito grande, né, como nos tempos do Império. Assim, o Brasil, no início da República, ainda tinha traços muito grandes de impérios, arraigados aí a um pouco desenvolvimento industrial, arraigado ainda a um Estado escravocrata, um Estado que ainda, em termos de democracia, era muito principiante, né, atrelava todas as relações da federação ainda a alguns interesses locais regionais. Tá correto? Vamos a mais uma atividade, então, pessoal? Na sua opinião, o coronelismo está presente na política brasileira? Você percebe ele na sua região? Justifique sua resposta escrevendo o parágrafo em seu caderno. Tempinho para vocês.
E aí, pessoal, pensaram nessa aqui? É uma questão interessante, né, que traz também um grau de reflexão bacana. A sua resposta, ainda que pessoal, se deve considerar a característica do coronelismo, uma forma de poder econômico, social e político encarnado pelo proprietário rural, né? Vocês conseguem ver isso hoje? Essa então é o grande cerne da sua resposta. Beleza? Então hoje entendemos as características políticas, né, da Primeira República e suas consequências para a política brasileira. Sempre relembrando que desde o Brasil colônia, né, ao Brasil Império e ao Brasil República, algumas práticas parecem, né, que foram, né, constantes, né? E principalmente, né, nesse início republicano ainda manteve princípios do Império e o Império manteve resquícios da colônia, né? Então o Brasil ainda, na primeira metade do século XX, ainda era um Estado, né, em termos assim de desenvolvimento e democracia, ainda muito amador nesse sentido, né? Ainda muito atrelado, o Estado era muito atrelado aos interesses, né, de uma minoria aí, destinada a pequenos regionalismos ali, a pequenos estados, né, não contemplando, assim, digamos, a nação como um todo. Então, essa característica é muito importante, pessoal, porque parte de um princípio, né, de quando o Brasil se torna um império independente, o Brasil ganha sua independência, que haveriam mudanças mais abruptas assim, né, em relação à colonização portuguesa. Assim como também quando o Brasil se torna uma república, pensa-se que vai romper alguns paradigmas que se tinha em relação ao império. Mas a gente mostra que no início, nesse período de transição, algumas continuidades ali permanecem e alguns interesses do Estado em relação também a algumas oligarquias, elas são constantes, elas são mais contínuas, né? Então essas realidades se mostraram muito claramente na República, né, Velha, chamada Primeira República Brasileira, né? E ainda, né, em relação à prática do Brasil, né, que foi muito longínqua, que foi a prática de um país escravocrata, né? A escravidão, né, ainda que rompida no final do Império, ainda é uma realidade, né, no início da República, né? O que nos coloca como país também de uma discussão maior também sobre, né, esse processo de miscigenação e sobre os papéis mesmo das etnias e das raças e de como essa exploração, né, foi assim vedada pelo Estado, né, e foi mantida ainda que legalmente proibida, né? Então, um país oligárquico, escravocrata, ainda relacionado ao início dessa república. Bacana? Maravilha? Eu agradeço demais a atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos muito bem. Abraço para vocês.